Bom dia! Bom dia para você que já está esperando o programa Mulheres de Fé em Ação. E hoje não perde por nada, fica aí, já já a gente está de volta. E no programa de hoje estamos com ela, nossa querida e amada Valéria Queiroz. E junto conosco também não podia deixar de faltar e abrilhantar esse programa, nossa querida Maísa Firme. E é com essa alegria, nessa manhã abençoada de sábado, que nós vamos estar falando sobre construindo uma família. E dentro dessa família, a gente tem um versículo maravilhoso que vamos ler agora. Em Provérbios 4, nos versículos 25 e 26, diz assim: Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. E é com esse tema que nós abrimos esse programa de hoje, um tema tão rico, onde a gente vê tantas famílias passando por tantas perseguições, tantas situações. Mas hoje a gente quer falar sobre essa palavra, falar na palavra de Deus, na qual ela restaura, ela salva. Agora, nós precisamos querer, como a Bíblia diz, né? Nós precisamos escolher qual caminho que a gente quer andar. E com certeza o caminho do amor é o melhor caminho. E Valéria, diante desse tema, né, e Maísa, construindo uma família cristã, né, construindo uma família firme e forte, a importância de sermos essa família forte. A gente sabe que no mundo de hoje, infelizmente, nem todos os lares são 100% como gostaria que fosse. Agora, se eu tenho um bom conselho e eu tenho algo a receber e que eu posso mudar, cabe a mim escolher qual caminho que eu devo andar. E muitas das vezes a gente está num ambiente onde a gente não enxerga os exageros que a gente mesmo provoca. Diante desses exageros, Valéria, como é importante uma mente equilibrada, uma mente firmada na palavra de Deus, uma mente firmada em Jesus Cristo. Como é importante, Maísa, a gente se reavaliar, se avaliar todos os dias para saber como é que está a nossa conduta, para saber como é que a gente está diante das aflições, diante das situações que se levantam, porque sabemos que são inúmeras, né? Mas é como a gente reage. Você falou esse versículo bem apropriado que fala sobre refletir. Reflita nas escolhas, reflita na situação. E antes de mais nada, como nós estamos falando de família, reflita como está a sua família hoje, né, Valéria? Como está a família hoje, sua família, porque cada família é distinta, né? Exatamente. Cada a família lá do esposo é uma criação, da esposa é outra criação, e quando se junta, vão para formar outra criação, né? Adaptar aquela criação para os filhos, e isso precisa de muita reflexão, a começar das escolhas, como vai ser, né? De todas as escolhas que vão ser no decorrer da vida. A primeira escolha entre o marido e a mulher, quem vai ser o marido, quem vai ser a mulher, assim vai, né? São as escolhas da vida que tem escolhas que vai trazer para a bênção e outra para a maldição. Então, qual é a escolha que a gente vai fazer nessa manhã, nossa família? Aqui uma coisa que a gente quer destacar, né? É sobre os lares saudáveis. É isso que a gente está querendo passar, né? Os lares saudáveis. Como nós temos lares saudáveis? Porque lares saudáveis não significa que não vão ter problemas, que não vão ter dificuldades. Porque isso é uma coisa normal. Até porque nós somos seres humanos, cheios de defeitos, de dificuldades. E aí isso vai acontecer, problemas vão acontecer. Mas como a gente lutar para que a gente tenha esse lar saudável? Né? É como você falou, Adriane, uma das coisas importantes é a gente trabalhar nossa mente. Nós temos que ter mentes saudáveis, porque como é que eu vou ter um lar saudável se eu estou com minha mente doente? Isso aí não vai combinar, não é? A gente tem visto muito hoje como as pessoas estão adoecendo, como está um índice grande das pessoas doentes da mente, não é? Então é hora da gente se preocupar com isso, da gente
como você falou, vamos fazer uma avaliação. Nós precisamos fazer uma avaliação. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que eu sou uma pessoa feliz? Eu sou uma pessoa angustiada? Então, assim, são questionamentos que cada um, por exemplo, um casal. O casal, ele tem que andar falando os dois a mesma língua, não é? Se ele não tem uma mente saudável, o outro tem, aí esse que tem a mente saudável, ele vai tentar ajudar esse daqui, né, a haver um equilíbrio, a ajudá-lo. Agora, quando os dois estão doentes, aí é complicado, né? É muito complicado. E aí alguém tem que ter uma maturidade, né, Valéria? Isso. Tem que ter essa maturidade de ver. Nós, principalmente quando tem filhos. Né? Quando chegam os filhos, porque os filhos, você imagine, você já não está bem emocionalmente. Aí você tem filho, porque filho exige que eu esteja bem emocionalmente, existe um equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio, por quê? Porque vai mudar totalmente o casamento. E outra coisa, chega os filhos, está formando o caráter, está formando aquele serzinho ali, né? E formando, quando a pessoa não está bem, o que vai passar para a outra pessoa? Exatamente. O que vai construir naquela outra pessoa? Isso aí são muitas coisas. A questão da comunicação, né, Valéria? Aquela que você não sabe como falar, aí já grita, já fala, já pensa mal, daí já vai distorcendo toda aquela questão de família, né? De unidade, de companheirismo, de tudo isso. E a criança copia, na verdade, né? Ela copia tudo aquilo que ela está aprendendo dentro de casa. E às vezes na escola, a escola chama os pais, né, por alguma atitude que a criança teve. E aí quando vai ver, eu vou pegar esse menino, ele vai ver só que a atitude é essa errada, só que ele está realmente reproduzindo aquilo que ele está vendo dentro de casa. E aí ele vai ter o tratamento com os colegas, ele vai ter reações que está vendo dentro de casa. E aí está a questão da gente se avaliar. Por isso que a Bíblia diz, avalie-se o homem, pois a si mesmo. Porque é muito fácil eu querer tirar a trave do outro quando eu tenho várias traves no meu olho. Então, assim, muitas vezes a gente quer corrigir o outro, sendo que a gente também precisa de correção. E eu acredito que uma maturidade em um lar é você realmente ter essa sensibilidade de recalcular a rota. Ver que você está ultrapassando alguns limites, sabendo que você poderia agir de uma forma diferente diante daquela situação, diante daquelas circunstâncias e não toma uma atitude. Mas é mais fácil eu culpar o outro, eu falar que são várias coisas que são culpadas. Então, assim, vai tendo um desgaste no casamento, não é isso, Valéria? Porque nenhum nem outro tem a maturidade. Quando vem o problema, os dois entram na situação do problema, não pensam na solução do problema. E aí quando você vê, às vezes um casamento de 20 anos, 30 anos, muitas vezes desgastado. Ora, a gente vê, eu estou dando esse parâmetro para a gente entender um pouco, mas quando a gente compra um carro, o que é que a gente vai fazendo? Comprou o carro, com um ano tem a manutenção dele. Então, o casamento, ele precisa de manutenções para que cada vez mais aquele carro antigo, ele seja valorizado pelas manutenções que são dadas diariamente, né, Valéria? Exatamente. E uma das coisas importantes, Adriane, quando você fala nessa manutenção, para acontecer e chegar, nós temos o casal, ele tem que andar como? Sempre se comunicando. Não existe isso de, é porque fulano é muito calado, é porque fulano não conversa, é porque eu não sei. O casal, para que ele viva bem e consiga, né, viver em harmonia, precisa estar conversando. Os dois estão conversando. Quando um não gostar de uma coisa, falar. Isso. Muitas vezes não é naquela hora, mas depois encontra uma hora e fala. E assim, tem que haver essa comunicação. Eu tenho que conhecer cada vez mais o meu marido e o meu marido tem que cada vez mais procurar me conhecer. Porque quando a gente vai fazendo esse conhecimento, isso vai ajudando a gente a entender também o outro. Né? Eu entendo melhor meu marido quando eu conheço ele e ele me entende melhor quando ele me conhece. E é uma construção, né, Valéria? É uma construção sendo feita, é a família sendo edificada. Aí, quando fala edificar na rocha, é edificar em quê?
em coisas boas, né? Em ter valores, conhecer valores um do outro, né? Para que a sua família cresça em cima desses valores, né? Então, tudo isso precisa muito. Comunicação, resiliência, paciência, porque cada pessoa tem sua cabeça, deixar de ter orgulho, né? Às vezes você não concorda com a pessoa e fica ali, não, vai ser assim, porque é do meu jeito, onde o seu jeito pode não ser tão bom quanto o jeito dele, ou dela, né, vice-versa. O orgulho é uma das piores coisas que tem, que faz destruir um relacionamento. Então, verdade. o que a gente está falando no relacionamento, se comunicando, aquilo ali está gerando bênção, está gerando coisas boas na família, ou está gerando só confusão, destruição, só coisas ruins, trazendo coisas ruins? O que a gente está falando nessa tarde é construção de coisas boas, né? De valores que faz com que a família venha ser cada vez mais saudável, cada vez melhor. E quando você tem ali os filhos, você é a sua geração para frente, coisas boas. Tá aí a família, meu filho é isso, orgulho de falar dos filhos, né? Orgulho de ver eles sendo bons para a sociedade. Né? Enquanto tem tanta gente com filhos que está trazendo só tristeza, né? Valéria, e essa questão, né? Quando se identifica o problema da situação, é você realmente fazer o reparo. Isso. Quando você faz o reparo, qual é a hora de fazer o reparo? A manutenção sempre. O reparo vai ser uma coisa a mais da manutenção. Como é que eu sei que tem que fazer o reparo? Tem as sinalizações. Verdade. Existem as sinalizações no casamento, né? Quando você vê que você entende que o ambiente não está saudável, é igual uma doença. Quando você vê que está tendo uns sintomas, você precisa tratar essa doença com medicação. A famosa crise do casamento, né? Quando existem as crises que realmente durante um casamento vai acontecer, mas essa crise ela pode ser amena, ela pode ser bem menor se o casal ele está sempre em comunicação. E uma coisa importante, viu, Adriane e Maísa? O casamento é uma decisão que eu tomo. Eu decidi me casar e mais ainda eu decidi para sempre. Isso. Então, essa decisão, ela é importantíssima, porque em qualquer crise, eu vou querer o quê? Eu vou querer resolver. Isso. Porque eu decidi casar para sempre. Então, quando eu caso, aí digo assim, não, se não der certo eu me separo, você já está abrindo uma janela, que essa janela, ela é muito perigosa. Por quê? Porque eu não decidi ficar para sempre. Eu decidi... Até quando dá certo. Até quando der certo. Que não é esse pensamento. E pode, aí você pergunta assim a mim, mas será que pode dar certo toda a vida? Pode. Pode sim. Se você decide, né, como você falou. Né? É onde entra o que também, muito importante, que é o cabeça, é você colocar Deus. Deus ele tem que ser o cabeça do casamento. O casamento é assim, é um triângulo. Então, Deus está aqui e o triângulo está, né? Está o casal aqui na base. Então, é muito importante essa certeza de que eu quero viver para sempre. Como o tempo já está curtinho, terminando... A gente volta já, não sai daí, aproveita, compartilha essa mensagem, vai lá nos nossos canais do YouTube e assiste de novo, repassa para quem você acha e sabe que está precisando, né? Então fica aí, pega teu cafezinho, espera que já já a gente está de volta para o segundo bloco. Então fica aí, não sai daí. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Tá chegando o período mais animado do ano. É tempo de caprichar no traje e ensaiar a comemoração.
preparar as delícias e correr pra torcida. Promoção Kit Copa. Compre R$1 e concorra a um home theater completo e uma TV de 60 polegadas. Porque na torcida junina favorito vai dar muito mais que gol e rojão. Vai dar festa! Estamos de volta, sei que você está aí sentado assistindo o programa e com certeza com um café. E com o melhor café, Café São Brás. Café São Brás que tem nos abençoado, patrocinado esse programa e com certeza tem alcançado os nossos corações, tem alcançado o seu coração. Então já sabe, Café São Brás. Verdade. E a gente voltando aqui para esse assunto tão delicado, né? O quanto é importante a gente estar firmado com Deus, firmado com Cristo, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse que venceu e nós somos mais que vencedores. Então, falando aqui sobre a construção da família, uma família saudável, a gente sabe que tem desafios, tem obstáculos, mas quando a gente decide procurar ajuda, né? Isso, Valéria, no momento de decisões, porque entenda, a nossa mente é um campo de batalha, como diz a nossa amada Joyce Meyer, né? Que eu amo todos os dias, eu escuto ela, porque são palavras de sabedoria. Verdade. Depois vai lá no YouTube, escuta algumas ministrações dela, porque, olha, tudo que vem acrescentar na nossa vida, que vem nos colocar na direção certa, a gente tem que estar dando, digamos assim, tendo aquela vontade de ouvir para mudar. Então, o que é que eu estou ouvindo? Eu estou só no Instagram, eu estou só procurando em redes sociais, não vai suprir as nossas necessidades diárias de algo que é tão sério como o casamento. Então, assim, Valéria, um dos fatores importantes é procurar ajuda. Nunca a gente ter uma decisão mediante de tempestades. Porque tsunamis muitas vezes podem vir, né? E sem avisar. Mas a gente nunca tomar decisões precipitadas, mas a gente procurar ajuda, primeiramente orar ao Senhor, porque eu tenho certeza que quando a gente tem um momento de oração, o Espírito Santo, ele vai falar pra gente. Se a gente estiver errado, ele vai falar. E a outra questão é a gente procurar ajuda, né? Isso, Valéria e Maísa, como é importante a gente não ficar só com aquele problema para nós, mas procurar pessoas que de fato amam a Deus e têm o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Muito importante isso que você está falando, né? Você não pode pedir ajuda a qualquer pessoa. Não faça isso. Você tem que pedir ajuda a pessoas que sejam amadurecidas, que sejam bem casados, que tenham uma vida realmente saudável para poder lhe ajudar, né? Nós vivemos num mundo onde buscar a Deus muitas vezes está sendo fora de moda, né? Mas buscar a Deus nunca vai sair, primeiro que não é moda, é verdadeiro, é real. O Senhor, nós precisamos dele para vivermos essa vida em paz, em harmonia e com sabedoria. Então, sem Deus, tudo fica complicado. Então, no bloco passado, eu tinha falado que tem que colocar primeiro Deus. Deus tem que ser o centro de todas as nossas coisas nas nossas vidas, né? Então, o casal, ele baseado nisso, ele lutando para que ele tenha aquela fidelidade, faça as coisas de acordo com a palavra, né? Procurem ler a Bíblia. Vocês que têm filhos, é interessante pegar um momento de ler um pouco da palavra, meditar na palavra, porque isso vai ajudar ao quê? A essa família continuar sempre saudável, porque os problemas vão aparecer, não é? A influência agora está muito grande. Isso. Você vai na internet, tanto influenciadores, né? Que se não der certo, parte para outra. Mas nós estamos falando de influência, uma influência de bênção, né? De paz, né? Quando ela fala assim, fale com Deus, né? Busque a Deus. Na Bíblia, ele diz assim, né? Às vezes as pessoas não sabem como, né? Como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou buscar a Deus? Né? Ele não está nem aqui perto, né? Mas na Bíblia diz assim, que você entra no seu quarto, feche sua porta e fala com Deus em segredo em tudo que você tem. Chame seu esposo, chame sua esposa, seus filhos, vá para uma mesa,
né? Você está vendo que não tem solução assim. Vá para a mesa, traga todo mundo. Gente, precisamos resolver esse problema. Precisamos fazer acontecer. Se é um problema financeiro que está na casa, que às vezes o problema financeiro, quando entra, vai detonando muitas coisas, né? Se é um problema entre outros problemas de saúde e outras coisas, busque a Deus, né? Busque aquele que pode fazer todas as coisas. Procure uma igreja, né? O caminho de Deus está aí para todos, né, Valéria? Se você acha difícil, como ela falou, procure uma pessoa que tenha uma sabedoria que possa te falar. Na Bíblia diz assim, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. E Deus ele quer dar, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? E ele está, na palavra de Deus diz assim, que ele se inclina para ouvir a voz do que é sincero, quem fala com sinceridade, que tem um coração contrito, né? Lute pela sua casa, pela sua família, pelos aqueles que vão dar alegria para você. Hoje está difícil, mas amanhã tudo pode mudar. E também, assim, o psicólogo também, ele é um grande ajudador, o psicólogo, né? Procure psicólogos também, procure ver qual é a linha, qual é o comportamento, assim, o pensamento, porque, assim, eu acho que é interessante a gente procurar pessoas que estejam voltadas para Cristo, né? Para poder realmente passar uma visão melhor para você de como você resolver o seu problema, para que não seja de uma forma, tudo é normal, tudo pode, e não é. Não é. Nem tudo é normal e nem tudo pode. E as escolhas que fazem hoje, né, pode trazer muitas consequências amanhã. Então a gente tem que ter bem pensado. Muito cuidado com quem a gente vai procurar hoje. Não pode ser assim aleatório pegar uma pessoa, porque aqui é barato, porque aqui é não sei o quê, não. E ele vai lhe orientar, porque muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes o problema está em você. Muitas vezes você está cheio de dificuldades, você está com traumas, você tem um passado horrível que você não consegue esquecer. E aí isso leva para interfere dentro do relacionamento. Muitas vezes uma pessoa que foi muito rejeitada, que foi muito criticada, e ela carrega isso. Então, quando o marido conversa qualquer coisa ou diz qualquer coisa, ela já acha que ele está criticando, ele já acha que ela está falando dele. E aí, na verdade, não, às vezes não é nada disso. Mas a pessoa, por ter esse problema, esse trauma, entende tudo errado. E aí a relação começa o quê? A se desgastar. Começa a ter conflitos, brigas, desentendimentos, e chega ao ponto de que eles dizem assim, não dá. Eu já peguei vários pacientes que o casal vem e eles dizem assim, não dá, olha, a gente veio aqui para dizer que a gente vai se separar realmente, não tem condições. E aí, eu me lembro muito de um casal que eu disse assim, me diga aí, perguntei a ela, me diga aí os defeitos do seu marido. Quais são os defeitos dele? Aí ela começou a dizer, é porque ele não me entende. Aí eu disse, sim, diga mais. É porque isso. Ela começou a dizer. Aí eu disse assim, quais são as qualidades dele? Ela disse, ele é maravilhoso, olha, ele não me trai, ele vai comigo para a igreja, a gente se relaciona muito bem na cama, não sei o quê. Começou a contar. Eu disse, aí você acha que o negativo supera o positivo? Como é que você está vendo agora? Veja agora, né? Aí ela disse, realmente, se eu deixar meu marido, outra vai pegar ele bem ligeirinho, porque não é fácil encontrar uma pessoa com tanta qualidade como meu marido. Olha só. Entendeu? Então, assim, muitas vezes você está tão... refletir. A palavra de hoje foi refletir, né? Refletir. O que você está fazendo no seu casamento? Como é você dentro do seu casamento, né? Reflita. Como é que está a sua casa, seu marido, seu convívio, sua unidade, seu companheirismo, né? Tudo isso tem que ser Porque, na verdade, refletido. né, Valéria e Maísa, diferenças vão existir em todo o casamento. Isso. Eu acho muito difícil, assim, ambos ser perfeccionista ou ambos, né, um é mais ligado do que o outro, assim, é muito difícil, mas é entender exatamente essa diferença. Por isso que eu deixo essa mensagem também para você que está nos assistindo pela manhã e que você está noivando ou você está já noivo. Procura a igreja, procura fazer o curso de noivos.
é muito importante, porque quanto mais conhecimento de adversidades você tem, mais maduro e maturidade você vai ter quando vier as circunstâncias. Porque a gente sabe que se não entender um ao outro, vai ficar muito difícil, porque sempre alguém vai querer ter a razão. E algumas vezes o que quer ter razão é o problema. Então, assim, não adianta tirar o cisco do olho se nós temos um cisco, como diz a palavra, né? Como é que eu quero tirar a trave do olho do outro se eu estou cheio de trave no meu? Então, a Bíblia diz, tira primeiro o teu e depois tu tira do outro. Então, casamento é algo muito sério, muito importante. A gente jamais pode culpar a Deus por alguma escolha que a gente faz. Deus não tem culpa. Às vezes as pessoas, eu quero que Deus me mostre, eu quero que Deus sim, mas Deus sempre deixou a forma de escolher com a gente. Porque se eu sei da Bíblia, eu sei que é melhor escolher uma pessoa que teme a Deus, que tem os princípios do Senhor, e eu escolho sentar dentro desses critérios, lá na frente vai sofrer. Porque muitas das vezes num casamento a gente quer mudar o outro e não quer ser mudado. Exatamente. Eu me lembro que um casal uma vez, Valéria e Maísa, me procuraram, eu não sou psicóloga, sabe? Mas tem pessoas que você tem afinidade, tem um casamento mais sólido, maduro, sólido. Então, às vezes as pessoas vêm pedir, né, conselhos. E aí esse casal veio pedir conselho, eu aconselhei procurar um psicólogo, fazer uma terapia familiar. E o passo seria esse, a princípio, né? E aí procuraram tudo. Resumindo a história, o marido fez todos os exercícios direcionados para o casamento e ela simplesmente chegou e disse, não, eu não vou fazer o exercício que cabe a mim fazer. Se quiser estar casado comigo, vai ter que aceitar do jeito que eu sou. Então, assim, você tem que querer, você tem que saber e entender e ser humilde o suficiente, que vai ter coisas que você precisa mudar, né? Assim, Valéria? Não é, a gente, exatamente, eu não vou mudar meu marido, nem meu marido vai me mudar. Você não vai mudar seu marido ou sua esposa de jeito nenhum, mas você tem que contribuir para a mudança dele. É a mudança dela. Tem que haver essa contribuição. E para isso, eu tenho que estar conversando o quê? Eu tenho que estar sabendo o que verdadeiramente eu preciso mudar. Eu preciso mudar alguma coisa? Por que há tanto desgaste? Aí você vai começar a ver. Refletir. Por causa disso, porque eu... E aí tem que haver a flexibilidade. E uma coisa importante, como esse exemplo que você deu, Adriane, ela não queria esse casamento continuar, porque quando eu quero que o casamento continue, quando eu decidir casar para sempre, eu vou me sentar e vou ver onde vamos juntos, pode melhorar, né? Onde é que eu posso melhorar e você pode melhorar, principalmente quando o marido aceita essa mudança, como ele está disposto, não é, a fazer essas transformações para que o casamento melhore e prossiga. Porque na verdade ela queria ser a cabeça do lar, né? E aí, infelizmente, não tem como, biblicamente, isso funcionar. É a mesma coisa você estar com um navio em alto mar e você saber em que direção você deve tomar, se você deve acelerar, se você deve fazer algo para salvar aquele navio e você diz assim, não, eu não vou fazer. Eu sei qual caminho eu tenho que fazer, as instruções, mas eu não quero seguir. Gente, o programa está finalizando, mas... Continua conosco, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, encaminha para os seus amigos, para as suas amigas, tá? E é isso, a gente está aqui, Mulheres de Fé em Ação, com um programa todos os sábados para acrescentar nas nossas vidas e o poder de Deus em operação. Então fica com Deus até sábado, se Deus quiser.
Promoção Kit Copa. Compre R$1 e concorra a um home theater completo e uma TV de 60 polegadas. Porque na torcida junina favorito vai dar muito mais que gol e rojão. Vai dar festa!